Você já se sentiu muito inseguro que você tinha um trabalho para apresentar na faculdade? Ou porque você ia conversar ou estar com pessoas que você não conhecia? Você sempre acha que se tem alguém falando baixinho com outra pessoa, está falando de você e geralmente coisas que não são legais? O nosso vídeo de hoje é sobre timidez. Todo mundo tem algum grau de timidez. Todas as pessoas se sentem inseguras ou sem confiança em algumas situações, se sentem constrangidas em outras situações, né? Mesmo que num grau pequeno, sempre alguém tem no mínimo, uma certa timidez com relação a alguma coisa. Faz parte da gente isso, ainda mais numa sociedade, né, que valoriza tanto padrões que ela mesma cria, não é verdade? Então a gente às vezes se sente insegura com relação a algumas coisas e fica acanhada. Então todo mundo passa por isso, não é só você. A timidez se caracteriza pela inibição em situações de interação pessoal. Há uma preocupação constante com as atitudes, com as reações e com os pensamentos das pessoas. Ela é composta de duas partes, da ansiedade social e da falta de repertório. Toda vez que a pessoa está em foco, que existe um foco de atenção em cima dela, uma apresentação, uma palestra, ou até pedir uma informação para alguém, fazer uma reclamação, falar de si mesmo, uma entrevista de emprego, deixam o tímido extremamente ansioso, ele fica nervoso. A pessoa tímida, ela evita ao máximo, as situações que a deixam ansiosa. E aí ela acaba buscando sempre uma zona de conforto, aquele lugarzinho onde ela tá tranquila. Ela só mostra quem ela é para pessoas que ela confia muito, que ela convive bastante, e que deixam ela se sentir segura. Isso deixa a pessoa com um repertório pobre, enfraquecido, porque ela não treina. Ela não sabe o que fazer em situações sociais, Ela não sabe como agir. Será que eu cumprimento? Será que eu cumprimento dando beijo? Mas e se a pessoa me deixar no vácuo? E se a pessoa não me beijar? E se eu passar vergonha? Todo mundo vai estar reparando, eu vou quebrar a cara, vão rir de mim, vão achar que eu sou bobo, Todos esses pensamentos passam na cabeça da pessoa que é muito tímida. Como eu vou começar uma conversa? Mas e se me der branco? E se eu não souber o que falar? E se a pessoa me achar um idiota? E se eu não souber, eu vou fazer uma pergunta, talvez a pessoa não goste da minha pergunta? E se eu ficar em silêncio? E se ficar aquele silêncio constrangedor? Como é que vai ser? E se o assunto acabar? Então a pessoa vai pensando tantas coisas que ela se bloqueia. Aí realmente, só de ter esses pensamentos, só de falar sobre isso que eu tô falando agora, a gente já dá uma brochada, Aí ela vai ficando num círculo vicioso, porque ela sente ansiedade, porque ela não sabe o que fazer, isso gera mais ansiedade ainda e ela foge da situação. Quanto mais tímida, mais ela vai fugir de algumas situações. E quanto mais ela fugir, menos ela vai aprender a lidar com essas situações que causam a ansiedade. Então ela fica andando em círculos, A ansiedade gera mais ansiedade, ela foge da situação, ela não aprende, ela não treina o traquejo social, Quando ela passa por situações sociais, ela treme, as mãos transpiram, ela sente falta de ar, o coração dispara, ela fica vermelha. Ai, ficar vermelha é um pesadelo, Sempre vai ter alguém que fala assim: gente, olha como ela tá vermelha. E aí você fica roxa. E quanto mais você pensa, eu não vou ficar vermelha, mais vermelha você vai ficando, porque o cérebro trai a gente. Se eu falar pra você, não pense numa bola azul, a primeira coisa que você vai fazer é pensar numa bola azul, não é verdade? Com a timidez, com o rubor, é a mesma coisa. Quanto mais a gente comanda mensagem para o cérebro para aquilo não acontecer, mais vermelha a pessoa vai ficando. Agora, é muito chato isso, Tem gente que não sabe ser empática, não sabe dar uma força para as outras pessoas, Quando você perceber que a pessoa está insegura para falar, está falando, gaguejando um pouquinho, está vermelhinha, dê um
um olhar de aprovação para a pessoa, sabe? Ajuda aquela pessoa a desenvolver o que ela está falando, sem fazer aqueles olhares de zombaria, sabe? De gozação, porque a pessoa está claramente insegura, ela está envergonhada, né? Então eu acho que não custa a gente dar uma força, vocês não acham? Como fazer para se sentir mais seguro, né? O primeiro passo é o autoconhecimento. Como em tudo, eu adoro falar de autoconhecimento. Você tem que fazer uma retrospectiva da tua vida e tentar buscar no teu passado, porque o passado sempre dá muitas respostas pra gente. Como é que foi tua criação? Como é que você foi educado, né? Você teve pais rígidos, você teve pais controladores ou irmãos extremamente gozadores, você foi estimulado a falar, simplesmente se colocar, né? Falar das suas emoções, ou você era bloqueado. Como é que foi a tua infância, a tua adolescência? Você passou por situações constrangedoras? Você sofreu bullying na escola? Você teve amigos que te deixaram numa situação, uma saia muito justa e você não soube lidar com aquilo? Ou você teve pais que nunca te encorajaram? Como é que busque talvez alguma resposta para o teu comportamento atual? Outra coisa muito clara é que todo mundo sabe que você é tímido, porque você se comporta como uma pessoa tímida. Toda a sua expressão corporal, a sua expressão facial, todo o seu gestual, tudo, o teu tom de voz, tudo mostra que você tá recuando, né? Que você é tímido, que você tá envergonhado. As pessoas sabem, as pessoas veem, e isso também traz muito mais desconforto para a pessoa tímida. Treine na frente do espelho, sabe? Como você gostaria de se comportar? Como é que você gostaria, sabe, ficar molinho ao invés de travado, assim, sempre na defensiva? Busque uma referência, uma pessoa que você gosta do jeito que ela se comporta, uma pessoa que seja extrovertida, ou não, mas que você percebe uma segurança, que você gostaria de agir daquela maneira. Treine, converse com você na frente do espelho, ninguém precisa ver você fazer isso, lógico, né? Outro ponto muito importante é parar de endeusar as pessoas, de colocar as pessoas num pedestal, como se todo mundo fosse melhor do que você, se você estivesse aquém das pessoas. Isso não existe, todo mundo tem qualidades e todo mundo tem defeitos, não é? Ninguém é melhor do que ninguém. De onde você tirou isso, gente? Pois é, mais uma vez eu te falo, pode estar lá no teu passado essa resposta. Pare de pensar sob a ótica dos outros, o que vão achar, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, né? Porque o tímido, ele pensa, a reflexão dele é exteriorizada, tá no outro, né? Não está nele. Ele não parte de um princípio do que ele acha dele mesmo. Ele fica só preocupado com o julgamento das pessoas, né? O que vão falar dele, o que vão pensar dele, o que vão... Aí, lógico que vai ter um bloqueio, porque se você se sente julgado o tempo todo, você não vai ser natural, não é assim? Geralmente a pessoa tímida, ela se retrai, ela fica na defensiva, né? Ela tem receio de cumprimentar, de levar um fora, de ser zoado. Então muitas pessoas, além de tudo, ainda acham que a pessoa tímida é metida, é snob, é chata, né? Só que não é nada disso, é só uma postura defensiva, né, que a pessoa faz a leitura diferente pela tua reação. Porque às vezes, por medo de não ser cumprimentado, de que a pessoa não responda o seu cumprimento, tem medo de ficar no vazio tremendo, então a pessoa às vezes até finge que não vê. É aquele comportamento de evitação. Só que muitas pessoas ainda acham que você é fresca. E não é nada disso, né? Não tem que ter receio, não tem que ter receio do que o outro vai pensar. Nunca. Quem faz isso não consegue viver. Você precisa encarar que a timidez é uma característica sua, sim, e daí? Qual é o problema? Se ela atrapalha a tua vida, né? Aí você precisa fazer alguma coisa. Porque às vezes a pessoa é tímida, mas ela consegue fazer tudo que ela quer fazer ou tem que fazer, né? O problema é quando essa timidez começa a atrapalhar a sua vida. Então aí algumas medidas têm que ser tomadas, você tem que fazer alguma coisa.